Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Estamos no ar através do canal 14 e Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais. No YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares. Neste momento também gostaríamos de convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Zacarias, o capítulo 4 e o versículo de número 6. Se você não dispõe de um exemplar das Escrituras, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Graças a Deus, no programa de hoje nós contamos com a participação do presbítero Emanuel Anatólio e o presbítero Mário Salles. Pai do Senhor, presbítero Emanuel, foi um prazer. Pai do Senhor, pastor Jefferson, aleluia. Para mim sempre vai ser um prazer estar cooperando nesta obra com o nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Que bom, né? Os irmãos em casa já estão sentindo a falta, né, do presbítero Emanuel Anatólio. O presbítero Emanuel Anatólio, ele coopera com o pastor ali no Tempo Central, ali na superintendência das campanhas evangelizadoras, né? E também o presbítero Mário Salles. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pastor, o prazer é todo meu. Quero agradecer ao pastor presidente pela honra de poder estar aqui junto com o senhor e o presbítero Emanuel Anatólio para juntos estarmos juntos nesse programa. Bom, né? Já fazia um tempinho que o senhor esteve aqui com a gente, né? Faz um pouco. E os irmãos em casa acho que já tinham esquecido da sua fisionomia, mas agora relembrou, né? Amém. Graças a Deus. O presbítero Mário Salles, ele é o vice-coordenador ali da área 74 a 73? 74, né? Juntamente com o evangelista Eliel Júnior, né? É a nossa saudação aí para o nosso amigo. E também coopera com o pastor ali na superintendência das campanhas evangelizadoras. E hoje nós estamos aqui para juntos estarmos conversando assuntos tão importantes. Mas antes de trazermos o tema, nós vamos pedir ao presbítero Mário para estar dando início com a oração. Senhor pastor, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, pedimos, Senhor, a tua nossa bênção nesse momento. Para te agradecer. Senhor, abençoa o nosso pastor, Senhor presidente, recebe a nossa todos nós que aqui estamos, pastor Jefferson, pastor o presbítero Anatólio, ó Deus, nos ajuda, os ouvintes que estão em casa, Senhor, abençoa cada um, o sonoplasta da Rede Brasil, os técnicos, todos que estão envolvidos nessa programação. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas, te louvamos, te agradecemos pela tua presença. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. No programa de hoje, nós estaremos falando sobre o seguinte tema, a história da intercessão, né? Nós vamos estar comentando sobre a vida de intercessão do missionário pastor Jonathan Goforth. O missionário Jonathan Goforth, ele é um dos heróis da fé, né? Isso. Que está registrado no livro do pastor missionário Orlando Boyer, né? Aquele livro, Os Heróis da Fé. Está lá no último capítulo daquele livro. Se você desejar conhecer mais profundamente a história desse servo de Deus, você pode acompanhar ou adquirir este livro, Os Heróis da Fé, onde traz a história desses homens de Deus que deixaram um legado de oração. Claro que também você pode descobrir em outras fontes também que se encontram na internet, que pode também fortalecer ainda muito mais o seu conhecimento acerca desse servo de Deus. Hoje não vai dar para falar sobre toda a vida dele, mas a gente vai focar mais sobre a vida de oração, de intercessão deste servo de Deus, e creio que Deus ele falará profundamente aos nossos corações. Quanto ao chamado missionário do missionário Jonathan Goforth e sua esposa, né? Quem foi Jonathan Goforth antes de sua partida para a China? E que maneira o chamado de Deus se manifestou em sua vida, conduzindo ao campo missionário, presbítero Emanuel? Pastor, o pastor Jonathan Goforth, ele é um homem simples, como a gente mesmo estudou no livro, não é? E sabemos que ele foi de uma família de agricultores,
nascido nos anos de 1859, e teve uma grande influência, né? Como foi o 7º filho de 11, a sua mãe, ela influenciou muito o pastor ser, ou o filho, né, ser um orador, um homem que orasse, e a sua influência nas escrituras. Então, desde cedo ele aprendeu este verso, né, que nós lemos como leitura oficial neste dia, que é: sem força e sem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Foi muito influenciado pela mãe em orar nos cultos da família, e aí praticamente foi este homem que foi crescendo como um agricultor, mas ele não tinha apenas um sonho de ser um missioneiro, ele tinha um sonho de ser um político, e por isso que ele queria praticamente estudar. E aí foi quando Deus teve que interferir na sua vida para trazê-lo para o caminho do Senhor. Muito importante, né, Presbítero Mário, assim, a influência de uma mãe, de um pai na vida de uma criança, que incentiva aquela criança a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Isso geralmente produz algo extraordinário para o futuro dentro da perspectiva divina, não é? É interessante que esse missionário, né, Jonathan Goforth, ele foi instruído pela sua mãe, e foi muito importante o ensinamento da mãe, porque ele, com 5 anos de idade, a sua mãe pediu para ele ler os salmos, e ele recitava os salmos em voz alta para ela. Isso era um pedido diário, né? Era uma exigência da sua mãe, e com isso ele adquiriu o hábito da leitura e passou a amar a palavra de Deus através dessa atitude. O senhor vê como é importante o ensinamento de uma mãe dentro do lar, né, levando um filho de apenas 5 anos de idade. Então isso aí passou a fazer parte da vida dele, a leitura, e ele criou esse hábito de ler a palavra de Deus. E com esse hábito veio a paixão, veio o desejo de se aprofundar cada dia mais lendo a palavra de Deus. Então a mãe dele deixou esse legado, esse ensinamento muito profundo, que hoje serve de exemplo para as mães, né, que estão nos assistindo, nos escutando através dessa programação, fazer a mesma coisa, induzir seus filhos, né, ensinar seus filhos, até recitar salmos da Bíblia Sagrada. Com certeza vai ser de grande valia para o futuro. É importante, corroborando com o seu pensamento, né, até os nossos irmãos que estão em casa, né, a gente vê que as Escrituras, pastor, ela tem uma grande influência na vida dos filhos, né? Pois o próprio provérbio, quando Salomão está escrevendo, 22:6, a Bíblia diz que instrui o menino no caminho que ele deve andar. Então, a base, como o senhor mesmo falou, presbítero Mário Salles, a base dos nossos filhos neste mundo odierno que estamos vivendo, e na vida também de Jonathan Goforth, foi as Escrituras, e foi também a influência dos pais e a oração dos seus pais quem trouxe ele a nascer também, pastor, a paixão pelas almas. Então, desde novo, muito antes da sua convenção, ele passou a ter essa influência. Oração, leitura da palavra, como o mesmo texto diz, presbítero Mário, no livro, que ele levantava 2 horas da manhã, e isso para fazer reflexão da palavra e passar uma boa parte da oração na presença de Deus. Isso influenciou muito ele, pastor. E isso, no mundo que estamos vivendo, também faz com que a própria Bíblia diz no Salmo 12, verso 5, né? Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu, Senhor, me levantarei. Então, a vida de Jonathan Goforth foi essa vida que os seus pais mesmo o influenciou desde novo. Eu estou falando, eu me lembrei de um texto aqui no livro do Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 em diante, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então veja que é uma ordenança, e os pais de Jonathan Goforth levaram isso a sério, né?
porque ensinaram ele a ler. Eu me lembrei, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava até esquecido desse detalhe, mas quando os senhores começaram a relatar, eu me lembrei que o fato aconteceu em casa. A minha filha, ela estava, ainda criança, estava com dificuldade de leitura. E a gente começou a realizar o culto doméstico em casa e cada um lia um versículo da palavra de Deus. A gente lia um capítulo, né? E cada um fazia, dava um giro ali um versículo, outro lia um outro, e assim terminava o capítulo. E ela começou a ler em voz alta, foi lendo, até que um dia ela começou a ficar mais rápida na leitura e a professora, ela fez uma observação com a minha esposa. Ela disse: o que aconteceu com a Ada, que ela melhorou a leitura dela, melhorou 100%, ela tomou a outra pessoa, ela está lendo fluentemente, está mais rápida, mas foi resultado do culto doméstico em casa, né? E hoje ela é uma das lá em casa, é umas que lê mais. Teve ano de ela ler 20 livros num ano só. Glória a Deus. Criou o hábito pela leitura, não é? É muito importante, não é, quando nós incentivamos, principalmente nossos filhos, a ler a palavra de Deus, para que eles sejam fortalecidos. Porque a palavra de Deus, verdadeiramente, ela vai dando um norte na nossa vida, não é? E Jonathan Goforth foi um grande homem de Deus, resultado também do conhecimento. Estou falando isso, eu me lembrei agora, quando ele estava perto da morte, eu estava ouvindo no livro, ouvindo porque esse livro também ele está em áudio. Se você deseja, se você não tem como ler a história de Jonathan Goforth, devido à sua visão, ou você não teve a oportunidade de ler, de aprender a leitura, mas você pode ver lá no YouTube e colocar Jonathan Goforth, Herói da Fé, em áudio. Então, tem alguém que leu a história do livro e fica bom para você que não consegue ler, ouvir a história dos Heróis da Fé em áudio, né? É muito interessante e isso vai enriquecer muito o seu conhecimento. Então, diz que no final dos seus dias, eles pediram para ela ler o Evangelho de João para ele. E ela chegou a ler, parece que até o capítulo 16 do Evangelho de João. Isso ele chegou a ler quase 80 vezes, 76 vezes as Escrituras, ele conseguiu ler durante a sua jornada. Como é importante começar cedo lendo a palavra de Deus. Né? Mas assim, chegando no campo missionário, ali no campo missionário na China, que não foi fácil, né? Principalmente naqueles dias, se hoje é difícil, naquela época ainda era muito mais. Né? Ele teve que se adaptar e enfrentou alguns desafios, né? Como Goforth, ele superou os intensos desafios culturais, pessoais, espirituais, ao chegar na China, especialmente diante de crises severas, como na Revolução dos Boxers, né? Boxers. Como foi que eles conseguiram vencer esta batalha? De toda a cultura, o clima, as perseguições. Como ele enfrentou essa realidade? Vamos começar com Vitor. Pastor, a primeira dificuldade que ele teve foi com a língua, né? Ele teve muita dificuldade com a língua e foi tanto que um missionário que chegou um ano depois dele aprendeu a falar primeiro do que ele a língua chinesa. Ele teve muita dificuldade, ao ponto dele chegar para a esposa dele, Rosalina, e disse para ela, disse: olha, se Deus hoje não for comigo, eu vou desistir, eu serei um fracasso como missionário. Mas existia um grupo que orava por ele, para que Deus o ajudasse na interpretação da língua, aprendesse a língua. E no momento de oração, e ele foi fazer o seu discurso, a sua prédica, foi falar a palavra de Deus, naquele momento as palavras foram fluindo, e ele voltou agradecendo, glorificando a Deus, porque um grupo de pessoas, de amigos, estavam orando, porque ele teve muita dificuldade, mas fluiu, ele aprendeu a língua. Foi uma das dificuldades que ele teve. E a outra dificuldade foi os boxers, né? Que foi o grupo, né, de tradução inglesa, que são punhos harmoniosos e justiceiros, que era muito conhecido, que a intenção deles era tirar todos os estrangeiros da China. Eles não aceitavam estrangeiros, e principalmente missionários. Quando ele sabia que era um missionário, foi tanto que em um só dia eles chegaram a matar 59 missionários, né? Esses homens, esses boxers. E ele sofreu com os boxes, chegou a ser atingido na sua cabeça, não estou lembrando bem o detalhe, mas ele levou uma pancada na cabeça que chegou golpe de espada. Um golpe de espada, como o presbítero Anatólio está lembrando, um golpe de espada. Então o desafio foi muito grande, mas ele venceu essa primeira etapa, porque Deus tinha um chamado muito profundo, e quando Deus chama, Deus abre o caminho, Deus aplana, Deus tira todas as dificuldades. Elas existem
mas não vai fazer você voltar nem desistir do chamado. E corroborando o presbítero Mário com a sua palavra, a gente sabe também que na China ele teve muita dificuldade porque também nenhum missionário que chegava na China, ele era ouvido. Então, o que foi que Deus deu estratégia a Jonathan Goforth? Foi, primeiro, ele teve que se vestir como um chinês, mudar suas vestes, ele mudar as estratégias, e para poder vencer uma barreira, para poder ter confiança nos chineses, para poder os chineses se aproximar dele e considerar ele não mais como um estrangeiro, mas sim como uma pessoa natural da China. E aí foi as vestes, foi a língua que Deus intercedeu e também a forma que ele comia, que ele se aproximava dos chineses, derrubou as barreiras até o ponto as pontes ser quebradas e ele poder se aproximar ainda mais dos chineses através dos costumes, como o pastor falou, e também dos atos, culturais que a China sempre carregou na sua cultura. Então ele se vestia de chinês, ele se vestia e falava já com a influência já como na linguagem chinesa e teve praticamente essa estratégia, com certeza, do Espírito Santo para poder se aproximar dos chineses. A primeira batalha foi justamente essa. A batalha foi uma guerra cultural. Isso. E também os boxes que foram terríveis. Perfeitamente. Mas glória a Deus e graças a Deus que ele superou, pastor. Eu estava pesquisando assim, alguns pensamentos, palavras de Goforth, e eu achei muito interessante. Ela está até em espanhol, mas ele diz o seguinte: em todo tempo busque conhecer a vontade de Deus, e quando a conheceres, obedeça sem se importar qual seja o custo. Então eu acho que esse pensamento que ele traz mostra a convicção de que você está no centro da vontade de Deus. Então, para vencer essas barreiras que ele venceu, como o clima, como a língua, como também até as perseguições, era o conhecimento da vontade de Deus. Porque o conhecimento, ele gera segurança, Quando você tem conhecimento da situação, então você não tem mais medo. Eu tive uma experiência interessante. Eu limpando lá o tal, eu me deparei com uma cobra coral. E eu não tinha experiência, eu paralisei, eu fiquei assim, paralisado, como que tivesse um pânico. Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha me deparado com uma cobra coral. E fiquei sem saber o que fazer. Ela foi embora e eu fiquei sem saber o que fazer. Parado. Aí eu vou estudar. Aí fui pesquisar sobre a cobra coral, como era, ela tá, reagia, Aí eu acho que Deus me guiando nesse negócio, eu tô querendo espiritualizar a coisa, mas... Aí outro dia eu estava lá e me deparei com ela. Quando eu me deparei com ela, eu não tive mais medo, eu não tive mais pânico. Eu consegui limpar, ela se escondeu, eu limpei ao redor e a gente conseguiu, peguei ela, a gente já estava preparado, chamei um cunhado meu, veio, a gente pegou ela, botamos dentro de e depois ele soltou na mata. Bom, então não tive mais medo, eu soube como agora me conduzir para capturá-la sem pânico. Por quê? Por causa do conhecimento. Quando você tem conhecimento, você passa a ter segurança, você não tem mais medo. Então, o homem de Deus aqui, o conhecimento que ele tinha de Deus foi tão tremendo que ele disse o seguinte: em todo tempo, busque conhecer a vontade de Deus. E quando você conhecer a vontade de Deus, obedeça, sem se importar com o custo, porque Deus está no controle da situação. Não tenha medo, de dizer sim para Deus, se você verdadeiramente o conhece, porque você vai desfrutar de novas experiências com Deus ao longo da sua jornada. Não é verdade? Perfeitamente. Glória a Deus. Mas, presbítero Emanuel, o segredo do avivamento, assim, porque houve um momento na vida de Goforth que eles tiveram que buscar a Deus em oração, para que Deus trouxesse um avivamento para
para o trabalho, porque todo aquele que começa um trabalho, principalmente aqueles que estão na obra do Senhor, ele quer ver o resultado do trabalho, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo, me parece que é o 16, ele disse: eu anuncio o evangelho, tem que me gloriar, pois me importa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. Ele disse: se eu faço de boa mente, terei galardão. Perfeitamente. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Mas aí na continuação do versículo, do capítulo 9, aí vem, me parece que é o versículo 20 por diante, ele diz assim: firme como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Firme e fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então a gente vê que o apóstolo, ele diz no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. Então assim, a gente vê que Paulo, ele pregava não somente para dar uma satisfação. Eu preguei, quem salva é Jesus, mas ele queria ver o resultado da sua pregação. Por isso que ele diz assim: para ganhar, eu firme fraco para ganhar os fracos, firme judeu para ganhar os judeus, firme tudo para ganhar. Então a gente vê isso na vida de Jonathan Goforth, não é? Ele queria ver o resultado. Tiago diz que todo lavrador que planta, ele quer desfrutar do fruto do seu trabalho, ele quer colher, ele quer ver o resultado. Então, se você planta, você quer ver o resultado do trabalho, claro. E assim, a gente vê que este homem de Deus, ele queria ver o resultado, mas para isso era necessário um avivamento, né? Então, qual era a convicção de Goforth sobre a relação inseparável entre a oração e o avivamento? Pastor, lendo a história no sentido do avivamento que Jonathan Goforth acreditava, ele tinha muito em si a obediência, né? E a dedicação na oração. E a dedicação na oração, certo? Então, isso fazia com que ele sempre acreditasse na obediência, né? E também na sua dedicação espiritual, e fazia com que a sua vida estivesse sempre entregue à atuação do Espírito Santo. E aí é quando ele acredita que praticamente através da ação do Espírito e da oração, Deus faria um grande avivamento. Então a gente vê que na vida de Jonathan Goforth, uma das coisas que mais trouxe a mim refletir sobre esse avivamento que ele alcançou foi a sua obediência à palavra e também a sua dedicação à oração e também a sua entrega ao Espírito Santo. Então ele acreditava que piamente os seus frutos seriam trazidos através do Espírito, mas para isso ele se esforçava, porque é como mesmo o Senhor disse, até mesmo aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela Rede Brasil de Comunicação, a gente sabe que queremos muitas almas para Cristo, mas isso aí também depende de nós. Não só é pregar, porque Paulo mesmo disse em Romanos 1,16 que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, né? Então a gente somos um instrumento, mas para sermos um instrumento, a gente precisa também, pastor, ter a nossa vida regrada, como foi a de Jonathan Goforth. Então o avivamento na vida deste homem de Deus, né, veio através da sua obediência à palavra, veio através da oração e veio através do entendimento de que tudo em sua vida estava entregue ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que veio o grande avivamento. Se quisermos termos esse avivamento nos dias de hoje, no século XXI, é só deixar a nossa vida entregue como obediência à palavra de Deus,
como a oração que tem que ser constante, como diz o Salmo 55, verso 17, manhã, tarde e ao meio-dia oraremos ao Senhor, e também cremos que quem faz toda a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu achei interessante quando ele estava falando, eu lembrei dos relatos que a gente leu, né? E ele diz, o missionário Jonathan Goforth, ele diz que, apesar de ter uma vida fundamentada já dos 5 anos de idade, já ter começado a ler, né, recitar salmo, ele se aprofundou em alguns livros, né, como o livro de John Bunyan, de Baxter e outros. Ele se aprofundou, ele estava preparado, né, para esta obra. Mas ele cita nos seus relatos que tudo só vai dar certo se você entrar de joelhos. Isso. Qualquer obra que você for fazer, Glória qualquer coisa que você for fazer, o segredo está em entrar de joelhos. Então, o segredo do avivamento na vida dele, através dele, que foi realizado na China, foi porque, além de ler muito a palavra, como ele diz nos relatos, que se acordava antes de qualquer atividade, 2 horas ele separava para estudar a palavra e mais um tempo para a oração. Então, o trabalho foi todo feito através de oração, muita leitura, muita dedicação, e como o presbítero Anatólio enfatizou muito bem, através de uma entrega, que isso é uma entrega, né, pastor? Você pode ler, você pode orar, mas tem que haver uma entrega, uma disponibilidade, se colocar como uma oferta ao Senhor e dizer, Senhor, usa-me, não é? Da forma que tu quiseres, eu estou aqui como oferta. Estou no teu altar. No teu altar, apesar do preparo, mas eu estou no teu altar para seguir toda a tua direção. É interessante o senhor falando aí, porque ele se entrega à oração e avivamento, e essa prática específica, definida e dinâmica nas reuniões de oração, causou esse grande impacto, não somente na China, mas também na Ásia, né? E a gente percebe que ele foi impactado também, o senhor falou aí, em alguma leitura de servos de Deus, como o John Wesley, também de Carlos Finney, principalmente Charles Finney, né? Baxter também. E a biografia de Schiner foi muito impactante, porque o grande avivamento que aconteceu através do ministério de Charles Finney, né, impactou profundamente a vida deste homem, porque ele levou o povo a orar e a pregar a palavra, e houve também confissão de pecado, né? Muita gente começou a confessar os pecados, se arrependeram, e Deus promoveu um grande avivamento. Mas também me parece que no livro ele traz uma história que ele visitou o avivamento que estava acontecendo na Coreia. Na Coreia. Né? E quando ele viu aquele avivamento acontecendo na Coreia, ele ficou impactado, e quando ele começou a contar lá para os irmãos, houve uma comoção dos irmãos, e eles começaram a buscar a Deus. E eu fiquei pensando, quando eu dei uma olhada no relato, que me lembrei das palavras que eu já disse aqui uma vez no programa Intercessão, as palavras do missionário Eurico Bergsten. Há muitos anos, ainda jovem, ele esteve visitando a congregação ali onde congregava, na Assembleia de Deus em Fundão. Ele disse uma palavra que eu sempre, quando me lembro, eu toco neste assunto. Ele disse assim: Deus anda pelos caminhos que ele sempre andou. Ou seja, né? Se quisermos um avivamento, se quisermos um despertamento, se quisermos ver resultado do nosso trabalho, se a gente seguir os mesmos caminhos por onde Deus operou no passado, certamente nós vamos vê-lo operando no presente, né? Porque quais foram os caminhos? Leitura da palavra, oração, jejum, confissão de pecado, arrependimento, entrega total, a entrega total, a confiança na dependência do Espírito Santo, como ele diz, não por força nem por violência, né? Foi o versículo que ele tomou como textual da sua vida. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E isso a gente viu acontecer, o grande milagre que aconteceu naqueles dias. E se nós verdadeiramente seguirmos este caminho, nós vamos também ter uma história para contar, né? O senhor enfatizou coisa interessante sobre a vida dele. Ele orava tanto, era tanta dedicação a Deus, entrega, que quando ele falava, quando ele ensinava, as pessoas se arrependiam. Teve uma das vezes que ele teve a oportunidade de chegar no altar, e quando ele dobrou o joelho, que olhou para a plateia, para a igreja, todos choravam. Choravam homens, choravam mulheres, choravam crianças. Muitas pessoas se rendiam a Jesus, se entregava a sua vida a Deus e confessava crimes, ao ponto que o delegado da cidade, o governador, chamou a atenção do governador
né, daquela província e do delegado também, porque muitas vezes aquelas pessoas foram colocadas para ser sacrificadas, para confessar crimes, e não confessavam, apanhavam e não confessavam. Eram mortos, né? Eram mortos, mas através da oração desse missionário, Jonathan Goforth, através do avivamento que veio pela sua vida, a sua oração, a sua dedicação de oração, e não podemos esquecer da sua esposa também, Rosalinda, que foi fundamental no ministério dele, nessa grande obra que Deus fez. As pessoas vinham e confessavam crimes, pecado, roubo, várias coisas. E o delegado ficou admirado e o governador também da província, devido... o que é que está fazendo essas pessoas confessarem? Por incrível que pareça, o capitão do exército depois se tornou governador. Isso. Né? Ele já tinha aberto uma exceção para Jonathan Goforth pregar para o exército e depois ele próprio se torna governador e ele mesmo traz essa ideia de que Jonathan Goforth pudesse pregar abertamente para os judeus, para os chineses, desculpa, naquela época. E aí ele ficou influenciado com o avivamento. Ele foi tocado, né? Apesar de não ter aceitado, mas ele foi tocado pelo mover que Deus estava realizando através desse missionário. Que bom, né? Que Deus possa se utilizar desse servo de Deus que estamos comentando aqui nesta tarde. Glória a Deus. E nos motive a chegar mais perto do Senhor, a buscá-lo em oração e a fazer uma entrega total a Deus, né? Porque quanto maior for, quanto mais nós tivermos de Deus e quanto mais Deus tiver de nós, porque é até o tema que estamos aí, mais de Deus. Mais de Deus. Mas o que pesa muito não é só o quanto nós temos de Deus, mas é o quanto Deus tem de nós, né? Isso. A nossa entrega total nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe e que possamos fazer uma entrega total do nosso ser a Deus para sermos instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para que muitas vidas também sejam abençoadas. Glória a Deus. Mas a gente sabe que houve um grande número de pessoas que começaram a se converter ao Evangelho através da pregação, da oração, da intercessão, da vida deste servo de Deus, mas todo aquele que, como a gente não somente quer ver pessoas se convertendo, mas quer ver pessoas permanecendo, né? Permanecendo nos caminhos do Senhor, né? É importante que aqueles que se convertam, eles permaneçam na casa do Senhor, dando frutos para o reino de Deus. Então, assim, quanto ao discipulado e à oração, né? A gente vê que, de que forma Goforth entregava a disciplina da oração em sua rotina ministerial agitada e como ensinava seus novos convertidos a desenvolverem essa mesma dependência de Deus. Na realidade, pastor, a gente vê que esse homem de Deus, apesar das suas muitas viagens e também o seu desejo de ganhar almas para Cristo e também o seu cansaço, mas aí ele começou também a ensinar e passar a sua disciplina para os novos convertidos, né? Aqueles que eles ganhavam para Cristo. E me chama a atenção a forma que ele ensinava era a mesma forma que ele tinha como desejo de ganhar alma para Cristo, que era passar também a mesma forma que ele aprendeu, que era o ensinamento da palavra, que era a oração e a dependência do Espírito Santo para todos aqueles para poder se firmar. Então ele queria que todos os novos convertidos que ele ganhava fosse igual, idêntico a ele. E aí é como a gente mesmo deseja, né? A gente, quando vê um novo convertido que se entrega, o nosso desejo é que ele também seja igual a gente. Então, o missionário Jonathan Goforth, ele ensinava aplicando a sua disciplina, mas também mostrando aos novos convertidos que deveria ser idêntico a ele na busca na oração, na busca da leitura, na busca da entrega e da ação do Espírito Santo na vida dos novos convertidos. Então, dá-me a entender que ele queria que todos os novos convertidos que ele ganhava fosse idêntico, porque só sendo idêntico num país em que ele estava evangelizando, como a China, poderia ser um vencedor em Cristo Jesus. Eu achei interessante, presbítero Anatólio e pastor Jefferson,
a forma que ele usava para discipular aquelas pessoas que chegavam. Ele pegava a sua esposa, a irmã Rosalina, colocava as mulheres à parte e ela ensinava para as mulheres. Isso. E ele juntava todos os homens e ensinava a palavra para os homens, os novos convertidos. À noite, ele juntava as mulheres e os homens e fazia um culto geral. Veja que como é interessante essa obra de discipular, de ensinar. É como a nossa igreja, né, pastor? Ainda hoje, nosso pastor presidente, ele tem esse cuidado. A gente pega o novo convertido e leva ele para passar 3 meses no discipulado, sendo orientado, aprendendo a palavra de Deus em 3 fases, né, que ele vai passando de fase e vai tendo toda a orientação da palavra. Isso foi fundamental, né, nessa obra dele, né? Porque ele pegava os novos conversos e separava as mulheres, a esposa dele ensinava, enquanto ele ensinava os homens, depois juntava todos e fazia um culto. Foi de grande valia, foi fundamental para o crescimento da obra e para esse grande avivamento que houve. Que bom, né? É interessante a gente só falando que ele queria que as pessoas fossem idênticas a ele. A gente vê que Paulo, ele tinha, o apóstolo Paulo, né? Ele tinha esse mesmo sentimento, né? Perfeitamente. Ele chegou a escrever dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 primeiro, né? E na verdade o que o apóstolo estava dizendo? Que ele se colocou como um exemplo de vida a ser seguido, né? Porque Paulo observou a vida de Cristo e tentou identificar-se à vida de Cristo em todos os sentidos, né? Principalmente no que diz respeito à oração. Acho que o Evangelho de Lucas destaca Jesus sempre se retirando para orar. É o que mais destaca, né? O Evangelho de Lucas, ele destaca muito. É muito importante que cada um de nós, como intercessores, estudemos a vida de Cristo, porque ele deixou um legado não somente na forma como pregava, mas também na sua vida de oração, de dedicação, de intercessão, não é? E quando nós nos dedicamos a conhecer a Jesus e torná-lo ele como nosso modelo e aplicá-lo para a nossa vida, a gente vai procurando se identificar cada vez mais com Cristo. E aí é importante que aqueles que vão se convertendo vejam também o exemplo através de cada um de nós, né? Há quem diga que o exemplo arrasta, né? Arrasta, né? E não apenas ele ensinava com palavras, mas ele ensinava também com atitudes. Era um homem que se dedicava à oração e essa vida de oração causou impacto na vida dos novos convertidos. É muito importante que todo aquele que é intercessor deve ter essa preocupação, né? De orar, não somente tanto para ver resultados de conversão, como na história do próprio Beaufort, né, que é a esposa dele. Isso. Chega um momento que ela tem um relato que ela conta, não no livro, mas em outra fonte, ela conta uma história interessante. Ela disse que um dos homens muito proeminentes lá na China, que Beaufort sempre evangelizava ele, até que ele teve um sonho. E ele estava dentro de um poço e ele não tinha como sair. E ele viu Jonathan Beaufort na beira do poço, querendo ajudá-lo a sair, e ele relutava para tentar e não conseguia, até que ele se rende e ele é tirado, né? No sonho, Beaufort tira ele, e ali Beaufort conseguiu depois conquistá-lo para Cristo, e ele tornou-se um discípulo autêntico que ajudou muito na missão, né? Mas ele se converteu também em resposta das orações e também da evangelização, né? Não só a evangelização, mas também a missão. Porque o homem pode conhecer a Cristo através da leitura, mas é quando o Espírito Santo traz a iluminação, o entendimento do homem, é que o homem verdadeiramente se rende a Cristo. É quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e o homem realmente se rende e vê que o Evangelho não é uma história de carochinha nem conto de fada, mas é a realidade. E é esta realidade que os homens precisam conhecer. É a realidade de que o Evangelho é poder de Deus, como o senhor bem citou, e salvação para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, independente da sua cultura, independente da sua posição social, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Eu me lembrei agora de um pensamento que eu até anotei aqui no celular. Eu vou ver se eu acho ele aqui enquanto a gente conversa, porque me chamou muito a atenção o testemunho de A.W. Tozer, né? É um pensamento de A.W. Tozer que eu estava vendo e achei interessante. E agora
me veio à memória para compartilhar com os nossos irmãos sobre este assunto que nós estamos aqui comentando, sobre o convencimento do Espírito Santo, quanto é importante o Espírito Santo falando ao coração do homem. Um pensamento de Adaptos, ele diz o seguinte, achei aqui: a voz do Espírito Santo no homem interior. Olha como ele fala aqui: presumimos que, se o homem escutou o Evangelho, ele foi iluminado. Essa, porém, é uma suposição falsa. O simples fato de escutar um homem pregar a Bíblia não significa necessariamente que você foi iluminado. Não é a voz que ilumina, é o Espírito Santo, o ponto de contato. É o Espírito de Deus falando dentro de você. É isso que ilumina um homem e o torna responsável perante Deus. As palavras de um texto caindo em seus ouvidos humanos não podem significar nada. Mas aquela voz interior significa tudo. Um homem só é iluminado quando essa voz interior começa a soar dentro dele, e essa voz é a voz da consciência, da convicção. É o Espírito Santo que brada no interior e o homem é iluminado. É por isso que João Goforte, ele foi iluminado pelo texto. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, ele deixava que o Espírito Santo guiasse ele na pregação. E quando o Espírito Santo ele atua, trazendo iluminação, então há o convencimento e a rendição. Eu estava, pastor, corroborando com o senhor falando aí, eu me lembrando da igreja de Coríntios, né? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 17 e 18, era uma igreja que tinha muita cultura, uma igreja de muitos filósofos, né? Era uma igreja que tinha muita sabedoria, e quando eles subiam no púlpito, parece que Paulo estava escrevendo para muitos homens sábios, porque Paulo está dizendo assim, nós não fomos enviados a evangelizar com sabedoria de palavra, mas mostrando a cruz de Cristo, para que ela não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas na nossa vida que somos salvos é o poder de Deus. Aí ele diz assim, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Visto que Deus tornou louca a sabedoria deste século, mas aprovou Deus salvar os crentes na loucura da pregação do Evangelho. Então, assim, a gente vê que para alguns é loucura, não é? Isso é uma bobagem, ser crente é uma bobagem, mas a gente sabe piamente que ser um cristão é um privilégio. Por quê? Porque Jesus disse uma vez que, no capítulo 14, verso 23 do Evangelho de João, Jesus disse, se me amas, guardarás a minha palavra. Aí ser cristão. E o Pai, eu e o Pai viremos para ti, viremos para Ele, e nele faremos morada. Antes da ascensão de Jesus ao céu, Jesus reuniu os discípulos e disse, não vos deixarei órfão, mas mandarei o Espírito Santo, e este estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, pastor, ser um cristão, ou ser um crente, como a gente mesmo diz, muita gente mesmo diz, é teu Pai, teu Filho e teu Espírito Santo. E a gente sabe que piamente quem convenceu um homem ou uma mulher que andava erroneamente tem que ser o Espírito Santo. Tem que haver uma comoção para poder libertar o homem, né, das garras do inimigo de nossa alma. Então, esse pensamento que o nosso escritor, que citou, Tozer, passou, não é apenas palavras. Palavras, muita gente fala sobre a Bíblia, muita gente até usa a Bíblia, muita gente até acha que é quase crente, mas não é ser quase crente. Sim, Paulo mesmo diz em 2 Coríntios 5 e 17, se alguém está em Cristo, nova criatura. Nova criatura. E só pode ser uma nova criatura, pastor, se houver uma intervenção do Espírito Santo. Porque se não tiver uma intervenção do Espírito Santo, é quase um crente. E Deus não quer que alguém seja quase um crente. Deus quer que seja um crente todo para Ele. Antigamente os antigos diziam, o quase crente, quando Jesus vir, ele quase vai. Vai. Mas o senhor falando isso aí, eu me lembrei também de um comentário de Mike Pierman, comentando o livro de Atos dos Apóstolos. Ele disse o seguinte,
Ele disse que quando os discípulos viram Jesus subindo aos céus, quando ele foi assunto aos céus, né, na nuvem, aí ele diz assim, eu acho, né? Aí o pensamento dele, o pensamento do autor, ele disse, eu penso que os discípulos ficaram pensando, esse Espírito Santo que Jesus falou deve ser alguém muito importante, porque para ele vir, o nosso mestre teve que ir. Eu quero dizer a você, o Espírito Santo, glória a Deus, é alguém muito especial. Glória a Deus. Ele é muito especial. Sem ele, a gente não teria condições de permanecer firmes. Sem ele não haveria conversão e sem ele não haveria permanência. Mas à medida que a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e que nós vamos dizendo sim para o Espírito Santo, nós vamos vendo as portas se abrindo e nós vamos tendo maiores experiências com Deus e vamos nos firmando cada dia mais na sua presença. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O Espírito Santo é alguém muito especial, né? A Ele toda a honra, toda a glória. Toda a glória e todo louvor, pastor. Interessante, pastor, o senhor falando sobre essa questão da evangelização. Eu comecei a lembrar do missionário Jonathan Goforth, que ele, naquela região onde ele estava evangelizando, depois ele resolveu ir para Manchúria, que é uma região bem deserta, bem longe, próximo, faz fronteira com a Mongólia, com a Rússia e com a Coreia do Norte. E ali ele usou uma senha para a evangelização. Ele começou pregando, crê no Senhor Jesus. Essa era a palavra dele. Depois ele usou uma segunda senha para promover o avivamento naquela cidade. Pois necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Né? Que foi a palavra que Jesus usou para Nicodemos. Né? Isso. Naquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, ele disse, necessário vos é nascer de novo. Então, Jonathan Goforth, ele disse essas palavras no momento que ele estava ali na Manchúria, que ele foi levado por Deus para promover aquele avivamento naquela região. Então, meu amigo, essa palavra é para você também, nesse momento que você está através da Rede Brasil de Comunicação, participando conosco, necessário vos é nascer de novo. Não tem outro caminho para você ir para o céu. O único caminho é através de Jesus Cristo e é através do novo nascimento. E esse é o momento oportuno, esse é o momento que Deus está lhe concedendo para que você tome a sua decisão. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Amém. A gente sabe que, é claro, não tem como a gente dizer tudo, né? Porque a gente sabe que na vida deste homem de Deus houve muitos milagres. Glória a Deus. Mas que legado, lições, né? Qual a importância, melhor dizendo, qual a importância de sua vida de dependência total do Espírito Santo para a igreja atual? E quais as lições práticas sobre a oração e fé podemos aplicar em nossa vida hoje? Pastor, a vida do missionário Jonathan Goforth, envolvendo a sua chamada, o seu sacrifício, que a gente percebe que no desenvolvimento da sua chamada, ele chegou a perder 5 filhos na China. Ele perdeu 5 filhinhos, já crianças ainda bem pequenininhos, e foi um grande desafio para ele. Mas como ele tinha a sua vida pautada tanto na palavra e tanto a dedicação na oração e a entrega, todo o avivamento, pastor, sempre foi precedido de muita oração. Né? Não somente o avivamento que foi promovido na China, mas como o avivamento de William Seymour, como o avivamento que foi o maior exemplo, foi o cenáculo, né? Foi depois de vários dias, onde Jesus deixa quase 500 e depois só quase 120 que foram alcançaram aquela promessa, porque esperaram, passaram aqueles 10 dias, clamando... Da promessa do Pai. Debaixo da promessa, clamando, confiando e acreditando. Então a vitória não é só para quem começa, a vitória é para quem persiste, está na perseverança. Então ele deixa um legado para a gente hoje, que o avivamento tem que ser através da oração, pastor. A entrada em qualquer lugar tem que ser pelos joelhos, como ele mesmo disse, Jonathan Goforth. Tem que ser através dos joelhos, da oração, da dedicação e ter uma vida pautada. Ele deixou um legado tremendo para que a gente entendesse, e se a gente for para a história, vai ver, como eu disse, William Seymour nos Estados Unidos e outros avivamentos que varreram o mundo, né? E também o cenáculo, que é o maior exemplo que nós temos biblicamente, de um grande avivamento, ao ponto de chamar a atenção de toda Jerusalém que estava ali,
E o poder que saiu de dentro do cenáculo irradiou toda a Ásia Menor, ao ponto de muitas pessoas... Eu estava lendo um livro sobre o avivamento do cenáculo, e as pessoas que saíram do cenáculo, os discípulos que saíram do cenáculo, saíram cheios de fogo de Deus, comovidos, com muito poder, ao ponto de eles encontravam aquelas pessoas, aqueles viajantes, e falava para eles: você está sabendo da última história que aconteceu em Israel? Não, olha, Jesus morreu, ressuscitou, e agora o Espírito Santo veio. Ele voltou, mas como ele disse, não vos deixarei órfãos, mas vos darei o Consolador. Ele viu o Consolador e ele desceu e veio sobre nós. Você crê nisso? Creio. A pessoa dobrava o joelho, colocava a mão na cabeça, ali aquela pessoa já era batizada com o Espírito Santo. Encontrava outro, aquele já batizado, já orava por outro, e Jesus já batizava outro, e assim o avivamento tomou conta. Eu estava olhando sobre, como o pastor mesmo diz, o exemplo, né, do missionário Jonathan Goforth para a gente. Eu estava vendo que como um homem desse, né, pastor, ele viveu tão pouco, né? Assim, porque ele nasce nos anos de 1859, né, no dia 10/2, né, desse ano, e ele vai falecer nos anos de 1936, né, no dia 8/10 desse ano. E 77 anos apenas. 77 anos. A missão de Jonathan Goforth na China foram 47 anos. E assim, o que ele deixa de legado para a gente, até mesmo para o nosso aprendizado, foi a sua vida pautada, até mesmo para provocar, né, o avivamento vindo da parte de Deus. É a mesma coisa que o presbítero Mário falou nesta tarde, que é a oração. Quer dizer, ele orava, e na sua oração, pastor, através da sua humildade e quebrantamento, ele conseguia trazer Deus muito para perto dele. Eu acho que é um grande exemplo para nós, até mesmo para aqueles que estão nos assistindo. Se a gente quiser que Deus venha mais para perto de nós, a oração, o quebrantamento, a humildade, a sinceridade, o arrependimento vai fazer com que Deus faça tudo isso. Então eu anotei aqui, pastor, simplesmente aqui, que a oração constante de Jonathan Goforth trouxe esse avivamento, o seu quebrantamento, porque assim, às vezes por orarmos, às vezes a nossa oração ela fica automática, e a dele não. A dele era uma oração guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, em tudo que ele estava orando, ele se quebrantava, entregava tudo o que estava acontecendo na sua vida. Segundo, a obediência ao Espírito Santo trazia confissão de pecado. Então, quando ele começava a orar, a ensinar a palavra, então aquele povo que estava em sua volta trazia praticamente o arrependimento de pecado e confissão. Terceiro, a leitura, as escrituras, não pode fugir de maneira nenhuma. Queremos ser avivados, mas às vezes, permita-me, pastor, nós temos coleções de Bíblia em casa, mas não queremos ler ela. A realidade é que durante o dia, durante a tarde, durante a noite, às vezes dormimos até sem praticar nenhuma leitura bíblica. Mas ele estava sempre, como disse o presbítero Mário no começo, ele estava sempre separando 2 horas para a leitura bíblica, para a dedicação. A quarta, em saber fazer assim a dependência do Espírito Santo, deixando o seu legado. Tudo isso que estamos fazendo hoje, falando deste homem de Deus, foi porque o Espírito Santo de Deus fez com que este homem deixasse o seu legado sobre a face da terra. Amém. Tem muita coisa para falar sobre Jonathan Goforth, né? Que pena que o tempo passa muito rápido. Nós poderíamos falar, eu estou falando sobre a entrega da sua filhinha que estava com muita febre e estava com aquela disenteria, e a sua esposa lutando, chegou até a ficar chateada com Deus porque estava levando os seus filhos, até que Goforth levou ela a se render e aceitar. E foi quando ela então aceita Deus levar o filho. Aí naquele momento que ela se rende, aí Jesus vai e cura o filho dela. Né? É muito forte ali. A gente poderia também ter um outro programa só sobre aquela mulher, né? A esposa dele Rosalinda. É tremenda, né?
nós temos muito o que falar sobre este homem de Deus, não é? A cura do médico que Deus usou, o médico que Deus usou para operar, fazer cirurgias ali, que as pessoas tinham medo dele, e Deus guiou as pessoas até lá, a ele, e teve uma cirurgia que foi feita com muita dificuldade, e eles entraram em oração, e Deus usou a mão do médico, e aquele homem foi completamente restaurado, e eles ganharam a confiança do povoado, e chegaram a realizar cerca de 28 mil atendimentos, né? E coisa extraordinária durante os 3 anos. E o senhor falando nisso, e eles tinham uma grande dificuldade, porque se o médico falhasse, a missão também iria falhar. Acabava, então tinha que orar, né? Tinha muito o que dizer, né? Mas você pode consultar a vida deste servo de Deus. Eu creio que esse programa serve apenas para motivá-lo a se aprofundar ainda mais na história deste servo de Deus, Jonathan Goforth. Meus queridos irmãos, falta um minuto para a gente concluir o programa, né? E fica aí as considerações finais bem rápido aí, né? Agradecer, pastor, ao pastor presidente, ao senhor por estar aqui nessa manhã e dizer aos amigos, né, aos irmãos, que esse homem de fé, que andou muito perto de Deus, ao ponto de uma das pessoas dizer que ele parecia-se com Deus devido à sua grande intimidade, né? A sua dedicação e a sua muita oração, que sirva de exemplo para muitos. Amém, pastor. Quero também agradecer ao nosso indigno pastor, né, presidente, ao senhor que também nos concede essa honra de estar mais uma vez com o senhor aqui, e também agradecer a todos aqueles que vão nos assistir, né? Assista, medite, procure saber quem foi Jonathan Goforth, que a sua fé, com certeza, vai ser renovada na sua dedicação através desse grande homem de Deus. Vamos orar então agradecendo a Deus por esse programa Intercessão e que esse programa seja de bênção para todos. Oremos então, querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder estarmos aqui hoje comentando sobre a vida deste teu servo, que trouxe grande benefício não somente para a China, para os chineses, mas também para todos aqueles que tiveram contato com a sua história. E hoje nós aqui nos esforçamos para contar um pouco. Claro que o tempo não nos permitiu ir muito adiante, mas esperamos, Senhor, que a vida deste servo de Deus seja de grande bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo e sintam-se motivados a buscar a Tua face, a fazer uma entrega total, assim como ele e sua esposa fizeram e se tornaram grandemente instrumentos de grande bênção, digo, para todos aqueles que tiveram contato com ele. Ó Deus, nós te pedimos desta hora a Tua bênção sobre os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, da vitória dos nossos irmãos, Senhor. Continua conosco, nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, até o próximo programa, de hoje a 8, né? Se Deus quiser, às 5:30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida, na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém.